Olá, eu sou Fabiana Agra e este é o programa Falando Sério pela Creative TV, que você acessa através do link www.canalctv.net. No nosso Falando Sério de hoje, também estamos estreando o quadro Cá Entre Nós, que vai fazer análise política, a política nacional. E análise política é o que não vai faltar, né, nesse governo, nesse desgoverno de agora. Então, hoje, eu vou trazer para vocês os 100 dias do governo Bolsonaro, sem rumo e sem noção. Eu pensei das mais de 200 patacoadas que o governo já conseguiu produzir nesses 100 dias que fazem justamente hoje, 100 dias do governo Bolsonaro, consegui das 200 patacoadas pensar 100, as 100 mais desse governo sem rumo e sem noção. E as patacoadas começaram na posse. Durante a posse, pessoal, Bolsonaro reprimiu seus apoiadores, lembram? E censurou violentamente a cobertura da imprensa. Aí, durante o desfile, veio aquele cavalo e tentou impedir a passagem do carro do presidente, lembram? No discurso de posse, Bolsonaro ainda achou pouco e disse que seu governo vai libertar o povo do socialismo e do politicamente correto. Aí vamos lá, extinguiu os ministérios do trabalho, da cultura, das cidades, dos esportes e da integração racial. Extinguiu também a SECAD e o CONSEA. Aprovou um valor menor do salário mínimo que o aprovado na Câmara. Proibição da FUNAI de demarcar áreas indígenas. Isso será feito pelo Ministério da Agricultura. Bolsonaro também comprometeu-se nos primeiros dias de mandato com os Estados Unidos para atacar Venezuela, Cuba e Nicarágua. Confirmou também a transferência da Embaixada Brasileira para Jerusalém. Na 8ª posição, lá no mês de janeiro, o ministro do Meio Ambiente assumiu o cargo, mesmo condenado por crime ambiental. Aí Bolsonaro anunciou também a saída do Brasil do Acordo de Paris, mas o ministro do Meio Ambiente anunciou o recuo e a permanência no Acordo de Paris. Bolsonaro vem, anuncia o aumento do IOF, Onyx vai e anuncia que o presidente se precipitou e recua na decisão de aumentar o IOF. Bolsonaro anunciou a instalação de uma base militar dos Estados Unidos no Brasil. General Heleno desmentiu Bolsonaro e anunciou que essa base não será instalada. O MEC lançou um edital com mudanças para a compra de livros didáticos, deixando de exigir a fonte das informações publicadas. Aí o MEC volta atrás e suspende o edital para a compra de livros didáticos. O INCRA suspendeu todos os processos de atribuição de terras em andamento no projeto de reforma agrária. Aí o INCRA voltou atrás da decisão que suspendia os processos de atribuição de terras. O governo começou a demitir servidores comissionados por critérios ideológicos. Bolsonaro anunciou a saída do Brasil do Pacto Global para Migrações Seguras da ONU. Aí vieram aquelas pérolas, né, da ministra Damares, que eu juntei 3 em uma só. Ela mentiu sobre ter formação acadêmica. Foi acusada de sequestro de criança indígena e defendeu uma nova era. Acho que vocês ainda lembram, isso foi em janeiro ainda. A nova era em que meninos passariam a usar azul e meninas usariam rosa. Bolsonaro disse também em janeiro que o presidente dos nordestinos está em Curitiba, fazendo referência à prisão de Lula. Aí o governo nomeia presidente do Banco Santander para a presidência do Banco Central e aumenta os juros da Caixa e do Banco do Brasil. Tudo isso para beneficiar os bancos privados. Veio o chefe da Marinha e disse que o Brasil enfrentou 3 guerras mundiais. 1, 2, 3. 3 guerras mundiais. O ministro Marcos Pontes, aquele astronauta, declarou, vestido de astronauta, que não se deve misturar religião com ciência e defendeu o ensino da teoria da evolução nas escolas. Aí o governo foi e concedeu perdão de 17 bilhões em dívidas do agronegócio. Também retirou a expressão LGBT das diretrizes dos direitos humanos. Teve a proposta de suspensão de monitoramento da COAF sobre parentes de políticos. Aí o presidente da Caixa defendeu juros mais altos para a classe média na compra da casa própria. Bye, bye, casa própria, né?
Teve também uma de Flávio Bolsonaro, não sei se vocês ainda lembram, não faz nem 2 meses, ele depositou a notícia que ele tinha depositado 48 envelopes de R$ 2.000, porque é mais prático, né? Para evitar filas. Mentiu sobre a origem do dinheiro e ainda entrou no STF para pedir foro privilegiado. Aí chegou Queiroz, lembram de Queiroz? Pois é, o maior vendedor de carros do país, Queiroz. Internou-se no Einstein, fugiu dos depoimentos na justiça, mas deu entrevista na Record e ainda fez uma dancinha na enfermaria, lembram? Até hoje, Queiroz, ninguém sabe, ninguém viu. Aí Flávio Bolsonaro nomeou parentes de miliciano para seu gabinete e a sua ligação com a milícia passa a ser investigada. O pai, o presidente, né, nomeia um homem que foi expulso do MBL para diretor de Educação Básica do INEP, aí depois, para variar, volta atrás. Onyx demitiu todo o pessoal da Casa Civil, aí não conseguiu mais demitir ninguém, porque demitiu quem demitir precisa contratar de volta, mas não conseguiu, porque também demitiu quem contratava. Entenderam? Eu também não entendi. Aí Onyx achou pouco e nomeou um deputado acusado de extorsão para a Secretaria da Casa Civil. Ainda em janeiro, isso eu vou na 30ª patacoada, tá? Ainda faltam 70. Aí em Davos, a equipe que foi a Davos com o presidente não dominava o idioma inglês e soltou comunicações com erros grosseiros de tradução. Veja só, que vergonha. Lá em Davos, Bolsonaro não conseguiu falar coisa com coisa durante os 6 minutos de duração do seu discurso. O discurso que tinha uma previsão para 30 minutos, mas Bolsonaro só conseguiu falar 6. Ele e sua equipe faltaram a um compromisso oficial, deixando a imprensa internacional à espera. Mas, no mesmo dia, Bolsonaro concedeu entrevista à Record e explicou que o seu discurso em Davos pretendeu dar uma retrospectiva do futuro do Brasil. Entenderam? Eu não entendi. De volta ao Brasil, veio aquela tragédia da Vale, né? A barragem de rejeitos da Vale que rompeu-se em Brumadinho. Bolsonaro saiu-se com essa. Ele fez uma declaração sobre o acidente na bagagem de dejeitos. Essa foi a frase. Depois, Onyx disse que o governo não poderia interferir na diretoria da Vale e que isso causaria prejuízos à empresa. Vejam que absurdo. Depois, o ministro da Educação afirmou que universidade deve ser apenas para uma elite intelectual. Vou nem comentar. Teve a do presidente do INEP, que afirmou que acabará com o ensino de ideologias ultrapassadas a fim de formar cidadãos de bem. Cidadãos de bem. Depois, ainda em janeiro, com medo de ameaças, deputado federal Jean Willis desistiu do mandato e deixou o Brasil. Deixou o Brasil para não morrer, né? Foi assinado também em janeiro decreto que facilitou a posse de armas no Brasil. E, por fim, para terminar janeiro, a ministra Damares propôs um projeto que autoriza a educação domiciliar. Fevereiro chegou, mas o carnaval era em março, só que o governo começou o carnaval antes de tempo, né? Só em fevereiro, nos seus primeiros 60 dias de existência, no mês de fevereiro, 86 agrotóxicos foram autorizados para entrar no mercado brasileiro. 86, certo? Aí veio o Moro, lançando o projeto anticrime, que cria licença para matar. E os jovens das periferias, em sua maioria pobres e negros, eles é que serão os mais atingidos, caso o texto proposto pelo ministro da Justiça se torne lei no país. Veio também outra coisa interessante, em fevereiro, na volta dos deputados e senadores, né? O primeiro projeto apresentado na Câmara foi para declarar a Bíblia patrimônio da humanidade. Primeiro projeto. No mesmo dia, a deputada Joyce fez um culto no seu gabinete para exorcizar Lula. O Ministério da Saúde liberou compra de aparelhos de choque elétrico e propôs a volta dos manicômios. Veja só que absurdo. Aí o ministro do Meio Ambiente disse em entrevista que Chico Mendes era irrelevante para o Brasil. Moro reuniu-se em horário de trabalho com empresários do setor armamentista, mas recusou-se a abrir a pauta para a imprensa. Foi privada a reunião, certo?
Aí veio o escândalo das laranjas do PSL, né, nas eleições de 2018. Aquela confusão toda de Bebiano, o filho de Bolsonaro dizendo que Bebiano mentiu, Bolsonaro dizendo que Bebiano mentiu, e terminou com a exoneração, a demissão de Bebiano lá da Secretaria-Geral da Presidência. Mais um escândalo no segundo mês do governo sem noção de Bolsonaro. Teve também a definição por Bolsonaro das idades mínimas de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres na Previdência, com período de transição de 12 anos. Teve Damares de novo, denunciando em vídeo kit macumba nas escolas. Segundo Damares, esse kit inclui sapo, velas e o livro O Diabo é Meu Amigo. Eu não sei se tem algum professor que já viu esse kit, eu nunca tinha ouvido falar. Coisas da Damares, né? Na mesma época, Sérgio Moro retirou o caixa 2 da classificação de crime de corrupção. E Bolsonaro decidiu colocar o Brasil para participar de uma operação planejada pelos States, né? Uma operação de ajuda humanitária aos venezuelanos. A iniciativa era lá dos Estados Unidos, não seguiu as regras da ONU sobre esse tipo de ajuda e foi vista com desconfiança até pela Cruz Vermelha, né? Na mesma época também, o ministro da Educação, que não é mais, enviou por e-mail uma carta para as escolas do país, pedindo que as crianças fossem perfiladas, né, para cantar o hino nacional e que o momento fosse gravado em vídeo e enviado para o governo. Além disso, o ofício pedia também que fosse lido para as crianças uma carta que termina com slogans do governo Bolsonaro. Aí Rodrigues voltou atrás, reconheceu que errou. Chegou o mês de março, carnaval nas portas, e uma notícia triste, a morte do neto de Lula, e nós tivemos que ver os bolsomínios festejando nas redes sociais a morte de uma criança. Lamentável isso. No carnaval, aquela frase que já ficou famosa, ei, Bolsonaro, vai tomar, foi o grito de guerra do carnaval de rua, né? Atingiu o topo do Twitter e fez história, né? Achando pouco, talvez revoltado com essa repercussão negativa, Bolsonaro postou um vídeo obsceno em sua conta no Twitter. Não vou nem aqui falar o que significa o vídeo, porque todo mundo já sabe, né? Eu não sabia o que era Golden Shower, mas terminei conhecendo por causa de Bolsonaro. Aí no dia seguinte, ele achando pouco a repercussão, colocou outro tweet, né? Fez outra postagem, dessa vez perguntando o que era Golden Shower. A Raquel Dodge, nome de carro, né? Entrou com ação no STF pedindo o fim do fundo da Lava Jato. Aí Alexandre de Moraes suspendeu o acordo entre Lava Jato do Paraná e a Petrobras, que permitiria a criação de um fundo bilionário. Aí veio a força-tarefa do Ministério Público Federal, que atua na Operação Lava Jato no Paraná, e desistiu de criar um fundo privado para gerir dinheiro devolvido pela Petrobras. Veio a viagem de Bolsonaro nos Estados Unidos. Ali foi uma vergonha suprema nesses 100 dias, né? Bolsonaro assinou acordo permitindo o uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. Num discurso que ele fez na Câmara de Comércio, mencionou a capacidade econômica e bélica dos Estados Unidos ao defender que a questão da Venezuela fosse resolvida, né? Ele também decidiu abrir mão do status de país com tratamento diferenciado na Organização Mundial do Comércio, o que deve prejudicar e muito a força nas negociações brasileiras relacionadas com o comércio internacional. Liberou visto para turistas americanos, canadenses, australianos e japoneses e disse que liberou os vistos para os americanos porque eles não vêm ao Brasil em busca de emprego. Também disse, né, em entrevista, que a grande maioria dos imigrantes não tem boas intenções e não deseja fazer o bem para o povo americano. Também disse que é a favor da construção do muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. De volta ao Brasil, a gente descobriu que Bolsonaro tinha aumentado em 16% os gastos com o cartão corporativo, né? Aí veio Damares de novo e disse que o aumento do feminicídio é culpa da própria mulher. Ao exigir igualdade, a mulher aquece o ódio masculino. Veja bem, em 68 dias como presidente,
Bolsonaro deu 82 declarações falsas ou distorcidas. Isso foi um levantamento feito pela imprensa nacional, né? Em 68 dias é mais de uma declaração falsa por dia. Em 68 dias, 82 declarações falsas ou distorcidas. Aí veio aquela notícia também que um dos homens presos pelo assassinato de Marielle morava no mesmo condomínio de Bolsonaro, veja só. Na mesma casa desse cidadão, foram apreendidos 117 fuzis, né? Aí veio o Bolsonaro saudando o dia da síndrome de Down, não sei o que é isso, se referindo à síndrome de Down, né? Teve a treta Rodrigo Maia-Bolsonaro, que é muito comprida, eu nem vou falar, certo? Mas foi troca de farpas para lá e para cá, né? Aí teve Bolsonaro fazendo uma live em que chama a atenção da população para a cartilha de vacinação infantil, essa cartilha que tem uma ilustração de genitais e que ensina como colocar um preservativo, né? Tivemos um fato triste em março. A filósofa Márcia Tiburi deixou o Brasil com medo de ameaças. Aí os governadores nordestinos uniram forças contra propostas do governo Bolsonaro e criaram o Consórcio Nordeste. Enquanto isso, os governadores do Sul e do Sudeste anunciaram apoio incondicional à reforma da Previdência. Paulo Guedes, na mesma época, disse que metade dos servidores vai se aposentar e descarta concursos. Vamos investir na digitalização, disse ele. Bolsonarismo convocou guerra nas ruas contra o STF, mas o ato foi um fiasco. Teve Bolsonaro no Chile, né? Foi, nossa, outra vergonha grande nossa. Os líderes do Congresso chileno boicotaram almoço com Bolsonaro. O povo chileno repudiou a visita de Bolsonaro em uma grande manifestação em Santiago. Onyx disse no Chile que Pinochet teve que dar banho de sangue para lavar as ruas do país e os chilenos exigiram respeito às vítimas da ditadura. E teve também uma de Bolsonaro que foi terrível. Durante uma declaração presidencial conjunta com o presidente Sebastián, do Chile, Bolsonaro mencionou sua preocupação com a situação da Amazônia e pregou uma exploração racial, ao invés de exploração racional do meio ambiente. No jantar oferecido pelo governo chileno, Bolsonaro agradeceu ao povo venezuelano, né? Isso no Chile foi outra vergonha suprema para nós. Aí, de volta ao Brasil, enquanto 15 mil pessoas entravam numa fila de emprego no Vale do Anhangabaú, numa terça-feira do mês de março, Bolsonaro, muito preocupado com o país e cheio de ideias para diminuir o desemprego, pegou um cineminha com a esposa e com a ministra Damares. Gente, em 3 meses, Bolsonaro subiu a gasolina em 21,47% e o diesel em 18,48%. Ele também orientou o Ministério da Defesa para comemorar o golpe, né, os 55 anos do golpe que instaurou uma ditadura militar no Brasil. Foi uma confusão danada que eu nem vou aqui relembrar, certo? Mas ficou um disse e não disse e terminou com o povo indo às ruas dizer um não a essa comemoração. Depois, o governo criou um grupo de trabalho para avaliar a redução de tributação de cigarros. Vejam que absurdo, né? Teve também os estudantes da Mackenzie que escracharam o Bolsonaro, chamaram o presidente de fascistinha. Aí Bolsonaro foi, cancelou o evento que ia realizar na universidade e terminou se abrigando em um comando militar. O ministro Paulo Guedes foi ao Senado defender a reforma da Previdência, mas terminou batendo boca com Cátia Abreu. O ministro da Educação também foi escrachado por deputadas na Câmara. E em entrevista, o ministro das Relações Exteriores disse que o nazismo foi um movimento de esquerda e virou uma chacota mundial, isso tudo, né? A Presidência da República ligou para as embaixadas estrangeiras em Brasília e comunicou que será enviada para cada uma delas uma foto oficial de Bolsonaro. A ação causou um constrangimento imenso entre os diplomatas, né? Na mesma época, a taxa de desemprego subiu aqui no Brasil para 12,4% no trimestre, o trimestre encerrado em fevereiro, atingindo mais de 13 milhões de pessoas, segundo o IBGE.
Aí Bolsonaro foi e culpou o IBGE, é claro, né? Mês de abril chegando, a gente achando que os absurdos iriam diminuir, né? Mas antes dos 100 dias de absurdo, nós temos aí ainda mais de 20 pataquadas para darmos contas, né? Teve um vídeo comemorativo do Planalto aos 55 anos do golpe, aí o vice-presidente Mourão disse que o Planalto divulgou o vídeo por decisão do presidente. O material foi enviado no domingo por um canal de comunicação da presidência, que também informou não saber quem produziu e quem compartilhou o vídeo. E quem pagou? Alguém sabe? Né? Na mesma semana veio aquela que foi uma que até hoje se fala. O ministro Sérgio Moro viralizou nas redes sociais com a nova pronúncia para cônjuge. Agora, cônjuge é conge, certo? Depois, Bolsonaro viajou para Israel e o desastre foi internacional. Ele ofendeu palestinos, né, estreitando apoio ao genocida Benjamin, e desagradou os próprios israelenses, porque ele tinha prometido a mudança da embaixada para Israel e recuou. Em vez disso, anunciou que iria abrir em Jerusalém um escritório comercial, um puxadinho, né, da embaixada. Ele também visitou o Muro das Lamentações na companhia de Benjamin, do primeiro-ministro de Israel, um gesto político que nenhuma outra autoridade brasileira ou internacional fizeram. Na prática, visitar o Muro das Lamentações com uma autoridade israelense significa reconhecer oficialmente o local na Jerusalém Oriental, território ocupado por Israel na Palestina, que é considerado um território em disputa. Aí ele também arriscou o comércio brasileiro com os países árabes, né? E as relações diplomáticas construídas por anos pelo Itamaraty, né? E nessa ida a Israel, Bolsonaro conseguiu comprar briga com 68% do nosso superávit comercial. O homem é um mito mesmo, viu? No terceiro dia da visita oficial de Bolsonaro, ele foi falar para empresários, né? E visitou o Museu do Holocausto e disse, durante uma entrevista com jornalistas, ele disse, reforçando o discurso do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele afirmou que o nazismo, sim, foi um movimento de esquerda, né? Então, mais uma vergonha para nós brasileiros, né? No mesmo dia, o Hamas condenou a visita de Bolsonaro a Jerusalém e pediu uma reação dos países árabes, né? No mesmo dia também, Flávio Bolsonaro disse pelo Twitter que o Hamas se exploda, né? Pouco tempo depois, o rapaz apagou a postagem. De volta, ainda em Israel, Bolsonaro publicou em sua conta no Instagram uma foto segurando uma submetralhadora e escreveu na legenda da foto um texto favorável ao decreto assinado em janeiro que flexibiliza o posse de armas de fogo no Brasil. No mesmo dia, no último dia de visita a Israel, Bolsonaro disse uma que, meu Deus, essa vai para as mais, né? Ele disse num discurso para empresários, ainda em sua visita para Israel, ele disse o seguinte, vou ler aqui: não interessa quem está na frente ou atrás, o importante é que quem está atrás confia em quem está na frente. E eu, que estou na frente ou no meio, confio em quem está na frente. Isso desperta a confiança entre nós. Ao final da fala, Bolsonaro ainda ficou esperando aplauso, enquanto a plateia ficou naquele silêncio constrangedor. De volta ao Brasil, a proposta defendida pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de reduzir o imposto sobre cigarros para combater o contrabando, foi em direção contrária, né, ao que defendem os especialistas e a própria Organização Mundial da Saúde. A OMS afirma que os impostos sobre o tabaco, sobre os cigarros, são a forma mais efetiva de reduzir seu consumo, especialmente entre jovens e pessoas de baixa renda. Ao elevar o preço do cigarro em 10%, diminui-se o consumo em cerca de 4% dos países desenvolvidos e cerca de 5% nos países em desenvolvimento como o Brasil. Aí Moro vem e diz que não, vai reduzir a taxação do cigarro. Teve também bate-boca, confusão na Câmara.
o ministro da Economia, Paulo Guedes, e deputados da oposição discutiram durante a audiência sobre a reforma da Previdência. Aí o tumulto começou mesmo quando o Zeca Disseu, que é filho de Zé Disseu, chamou o Guedes de tchutchuca. Fora do microfone, Guedes se dirigiu a Zeca e respondeu: você não falte com respeito comigo. Tchutchuca é a mãe, tchutchuca é a avó. Aí veio a notícia que mais de 1.000 profissionais desistiram do programa Mais Médicos nos primeiros 3 meses do ano, segundo o Ministério da Saúde. Esse número representa 15% das vagas preenchidas por médicos brasileiros após a saída de Cuba do programa em novembro de 2018. Em uma coletiva, enquanto caminhava pelo Planalto, Bolsonaro disse, semana passada: desculpe as caneladas, não nasci para ser presidente, nasci para ser militar. Nenhum dos dois, viu, Bolsonaro? Vamos aqui às os últimos absurdos desses 100 dias de desgoverno Bolsonaro. Fechando com chave de ouro, esses 100 dias, vamos às últimas. Carlos Bolsonaro foi ao Twitter dizer que o sistema corrupto insiste em desgastar seu pai e transformá-lo em um boneco de ventrículo. Ventrículo. Eu suponho que Carluxo tenha querido dizer boneco de ventríloco. Aí, na mesma hora, claro, o rapaz foi avisado e apagou o tweet. Teve também a cara de pau de Bolsonaro de falar que vai poder pagar o 13º do Bolsa Família, porque seu governo acabou com as fraudes, que tem até um gato chamado Billy recebendo indevidamente, mas isso foi lá, faz mais de 10 anos, isso foi resolvido há mais de 10 anos e o pai do gato foi demitido do serviço público e foi mandado à justiça. Mais uma mentira de Bolsonaro. Aí teve outra de Sérgio Moro, que criou sua primeira conta no Twitter e virou piada nacional de novo. Ele chegando e anunciando à internet que ele era ele mesmo. Moro estava tão preocupado em provar que não se tratava de um fake, que fez 2 posts só sobre isso. Mas, pelo jeito, pessoal, antes dele criar a sua conta, ele não deve ter feito muitas perguntas sobre a rede, né, sobre o Twitter. Senão ele saberia que a identidade das pessoas que estão tweetando é provada por aquele risquinho azul ao lado do nome. E aquele risquinho, o próprio do Twitter, o Twitter, ele próprio coloca quando se trata de uma figura pública ou de um influenciador, né? Aí veio outra vergonha grande internacional. Políticos de todos os partidos que compõem o parlamento alemão condenaram as declarações de Bolsonaro e do ministro das Relações Exteriores, eles dizendo que o nazismo teria sido um movimento de esquerda. Foi repudiada essa frase por políticos de todos os partidos da Alemanha. Prestes a completar 100 dias no cargo, estou chegando no fim, Bolsonaro teve a pior avaliação já registrada para um presidente em início de mandato. Mas aí Bolsonaro gargalhou, fez kkk nas redes sociais e disse que não se importava com isso. Teve o Lula-Palusa, né? No Lula-Palusa só deu fora Bolsonaro, foi golpe sim e muito Lula livre, né? Teve também aquela frase famosa: ei, Bolsonaro, vá tomar. Teve tudo isso, certo? E a última, que eu vou falar aqui, mas já tenho novos absurdos do governo, só que vão ficar para a próxima, nossa próxima conversa. Eu vou terminar com essa pérola. Após isso foi domingo, tá? Após acabar com o horário de verão, o governo Bolsonaro já elegeu seus próximos alvos: a tomada de 3 Pinos, a urna eletrônica e o acordo ortográfico. Pelo menos é isso que defende Felipe Garcia Martins, assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais. Ufa, olha, as 100 mais dos 100 dias do governo Bolsonaro, do governo sem noção. Este é o programa Falando Sério, o quadro Cá Entre Nós, pela Creative TV. Até a próxima.